O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura, mas para João, o mundo era um abismo negro. Aos 18 anos, ele acabara de ser expulso de casa pelo pai, que gritara palavras como aberração e vergonha da família, tudo por causa de um beijo roubado com um colega de escola que ninguém deveria saber. Correndo pelas ruas íngremes do bairro Alto, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, João tropeçou em algo macio e choramingante, um cachorrinho abandonado, ferido e tremendo, cujos olhos castanhos imploravam por salvação, e quando o desespero no coração dele naquele instante, enquanto o pegava nos braços ensanguentados pela queda, João sentiu um fio de luz. Talvez salvar uma vida pudesse redimir a sua própria. João apertou o filhote contra o peito, ignorando a dor latejante no joelho ralado e o peso da mochila que carregava tudo o que restava de sua existência, algumas roupas, um caderno de desenhos e o colar de prata que a mãe lhe dera antes de falecer, 2 anos atrás. O cachorrinho, um Golden Retriever minúsculo com o pelo sujo de lama e sangue de um corte na pata, ganhia baixinho, como se soubesse que estava à beira do fim. Vai ficar tudo bem, amiguinho, murmurou João, a voz embargada, enquanto subia a escadaria íngreme que levava ao mirador de Santa Catarina. O vento salgado do Tejo soprava forte, carregando o som distante de fado melancólico de um bar próximo, mas para ele, era só ruído abafando o eco das palavras do pai: nunca mais pisa nesta casa, filho do diabo. Como podia o amor ser crime? Como um beijo inocente, nascido de anos de olhares trocados no recreio da escola secundária, podia destruir tudo. Ele se sentou no banco de pedra do miradouro, o filhote aninhado no colo, e tirou uma garrafa d'água da mochila para limpar a ferida. Suas mãos tremiam, não só pelo frio da noite que se aproximava, mas pela raiva que borbulhava dentro dele. João sempre soubera que era gay, desde os 13 anos, quando sonhava com os rapazes da turma em vez das raparigas, e desenhava retratos deles em segredo. Mas em Lisboa, uma cidade de contrastes onde o arco-íris das manifestações LGBTQ+, se misturava ao conservadorismo das famílias tradicionais, revelar-se era como acender um fósforo numa poça de gasolina. O colega, Miguel, havia prometido segredo, mas o boato se espalhara como fogo no chiado, chegando aos ouvidos do pai, um pescador durão do cais do Sodré que via o mundo em preto e branco. Agora, sem teto, sem família, João olhava para o Tejo cintilante e se perguntava se valia a pena continuar. O cachorrinho lambeu sua mão, um gesto quente e inesperado, e pela primeira vez em horas, ele sorriu fracamente. Você me entende, né? Somos os dois perdidos. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, João decidiu que não podia deixar o filhote morrer ali. Ele desceu as ruas labirínticas até à baixa, onde as luzes dos bondes amarelos piscavam como estrelas caídas. A perna do cachorrinho precisava de pontos, e ele não tinha dinheiro, só uns euros amassados no bolso. Lembrou-se então da clínica veterinária gratuita que uma associação LGBTQ+ mantinha no bairro da Moraria, um oásis para os marginalizados, onde ativistas como a tia Lúcia, sua única aliada, voluntariavam. Tia Lúcia não era de sangue, mas de coração, uma mulher trans de 50 anos que o acolhera nos verões, ensinando-lhe a costurar bandeiras do orgulho e a ignorar os olhares tortos. Corre para lá, Joãozinho. Eu te encontro, ela sempre dizia, com sotaque alentejano que aquecia como vinho do Douro. A clínica era um porão apertado, iluminado por lâmpadas fluorescentes e cheirando a desinfetante e esperança. Quando João entrou, ofegante, com o filhote nos braços, uma enfermeira de jaleco rosa o recebeu com um abraço. Meu Deus, o que aconteceu com esse pobrezinho? Ela o levou para uma maca improvisada, e João assistiu, coração na boca, enquanto limpavam a ferida e aplicavam curativos. Ele vai sobreviver, disse a enfermeira, pescando. E você, miúdo? Parece que precisa de um curativo também. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu com um rangido, e entrou um rapaz da idade dele, alto e de cabelos cacheados castanhos, olhos verdes como o mar da Cascais. Vestia uma camiseta desbotada com o logo de uma ONG ambiental e carregava uma caixa de suprimentos. Rafael, que bom que veio, exclamou a enfermeira. Esta aqui salvou um filhote. Ajuda o João a limpar isso. Rafael se aproximou, e João sentiu um arrepio, não de frio, mas de algo mais profundo, como se o destino tivesse traçado uma linha invisível entre eles. Ei, sou o Rafa. Veterinário em treinamento, disse ele, estendendo a mão calejada. O toque foi elétrico, breve mas intenso, e João desviou o olhar, curando. Enquanto limpava o joelho dele com álcool, Rafael tagarelava sobre o filhote, Golden Retriever puro, aposto. Alguém o abandonou perto do rio. Acontece muito por aqui, com o turismo louco no verão. João assentiu, murmurando sobre sua própria abandono, mas parou, como contara um estranho bonito que acabara de ser chutado de casa por ser quem era. Rafael pareceu ler seus pensamentos. Eu sei como é se sentir sozinho nesta cidade. Cresci em Setúbal, com um pai que preferia o futebol à verdade. Seus olhos se encontraram, e ali, no silêncio da clínica,
uma faísca de compreensão acendeu. A noite avançou, e tia Lúcia chegou como um furacão de lenços coloridos e gargalhadas forçadas. Joãozinho. Meu anjo caído do céu. Ela o abraçou forte, cheirando a lavanda e tabaco, e ouviu sua história sem julgar, só com lágrimas nos cílios postiços. Seu pai é um idiota fossilizado, mas você é forte como o Tejo. Vem para o meu apartamento no Alfama, tem espaço, e o gato não morde. Rafael, que ainda estava lá terminando os curativos, ofereceu-se para ajudar a carregar o filhote. Caminharam juntos pelas ruas estreitas, o trio improvável sob as estrelas, João com o cachorrinho no colo, agora batizado de Sol por causa do pelo dourado, tia Lúcia contando anedotas de marchas do orgulho, e Rafael, cujo riso ecoava como sinos das igrejas antigas. Obrigado, sussurrou João para ele ao se despedirem na porta do prédio decrépito de Lúcia. Por tudo. Rafael sorriu, o rosto iluminado por um poste de luz. Amanhã eu volto para ver como o sol está. E você também. Naquele momento, João sentiu o primeiro broto de algo novo, não só gratidão, mas uma atração tímida, como o nascer do sol sobre as 7 colinas. No apartamento de tia Lúcia, um labirinto de tecidos bordados e fotos de ativistas nas paredes, João deitou sol numa almofada improvisada e desabou no sofá poído. O filhote dormia tranquilo, respirando ritmado, e ele invejou aquela paz. A tia trouxe chá de camomila e sentou-se ao lado, pegando sua mão. Conta tudo, amor. Do beijo ao chute na rua. Ele contou, as palavras saindo como um rio represado, os olhares com Miguel na aula de história, o beijo atrás do ginásio durante a festa de fim de ano, o pânico quando o rumor chegou ao pai. Eu o amava, tia. Mas ele negou tudo, disse que foi engano. Agora, sou eu o vilão. Lúcia balançou a cabeça, os brincos tilintando. Amor não é vilania, é revolução. Miguel é um cobarde, mas você. Você salvou uma vida hoje. Isso é o que conta. Ela pausou, olhos astutos. E aquele Rafa? Ele te olhou como se visse uma estrela cadente. Cuidado, miúdo, corações partidos curam devagar. João passou a noite acordado, ouvindo o ronco distante do elétrico 28 e o gotejar da torneira. Pensava em Rafael, na forma como ele manejava as agulhas com gentileza, no sotaque suave de Setúbal que rolava como ondas. Era atração. Ou só alívio por alguém que não o julgava. Pela manhã, o sol entrava pelas janelas gradeadas, e Sol já brincava com uma bola de meia, mancando mas animado. Tia Lúcia preparou ovos com chouriço, rindo de suas próprias piadas, e quando bateram à porta, era Rafael com uma cesta de brinquedos para cachorros e um sorriso que iluminava o quarto sombrio. Bom dia, herói. Como está o paciente? Eles passaram a tarde juntos, Rafael ensinando João a massagear a pata de Sol, contando histórias de resgates na costa alentejana, onde surfava ondas gigantes para esquecer as brigas com a família conservadora. Meu irmão mais velho me chamou de defeituoso uma vez. Saí de casa aos 16. Mas o mar lava tudo. Enquanto Sol roía um osso de borracha, a conversa fluiu para águas mais profundas. João confessou sua expulsão, as lágrimas voltando, e Rafael ouviu sem interrupção, só apertando seu ombro. Você não é defeituoso, João. É corajoso. Salvar alguém, ou algo, no pior dia da vida. Isso é amor puro. Seus dedos se demoraram no ombro, um toque que enviou ondas de calor pelo corpo de João. Pela primeira vez, ele se permitiu imaginar, e se Rafael sentisse o mesmo. Mas o medo de outra rejeição o calou. Quando Rafael se foi, prometendo voltar, tia Lúcia cutucou com o cotovelo. Ele é gay, sabe? Vi no jeito que te olha. Mas vai devagar, o amor em Lisboa é como o fado, belo, mas cheio de saudades. Os dias se transformaram em semanas, e o apartamento de Lúcia virou refúgio. João começou a trabalhar como voluntário na clínica, desenhando posters para campanhas de adoção de animais, seus traços capturando a vulnerabilidade de olhos caninos que espelhavam a sua. Sol se recuperou rápido, virando a mascote da vizinhança, e Rafael aparecia todos os dias, às vezes com lanches de pastéis de nata, outras com livros sobre ecologia quer, autores portugueses que falavam de identidade como um rio que não para. Suas caminhadas pelo Alfama viraram rotina, subindo escadas floridas, parando em miradores para ver o castelo de São Jorge ao entardecer, conversas que dançavam entre leveza e peso. Eu sempre quis ser veterinário para curar o que as pessoas quebram, disse Rafael uma tarde, enquanto alimentavam pombos na praça. Animais não julgam. Dão amor sem condições. João riu, mas por dentro doía, ele ansiava por esse amor incondicional de um humano. Um conflito surgiu quando Miguel reapareceu. Uma mensagem no telemóvel antigo: desculpa, João. Meu pai me obrigou a negar.
Mas eu sinto tua falta. O coração de João acelerou, um misto de raiva e nostalgia. Ele topou um encontro no Chiado, contra o conselho de Lúcia. Sob as arcadas da rua Garrett, Miguel estava lá, bonito como sempre, mas com olhos evasivos. Eu te amo ainda, murmurou ele, tentando um abraço. João recuou. Amor. Você me deixou afundar sozinho. A discussão esquentou, vozes e quando entre turistas, até Miguel soltar, você é dramático demais. Ninguém aguenta isso. As palavras cortaram como navalhas, e João fugiu, chorando, direto para os braços de Rafael, que o encontrou por acaso na estação do Rossio. O que houve? Rafael o levou para um café escondido, onde João desabafou tudo, o beijo passado, a traição, o medo de ser dramático. Rafael ouviu, depois pegou sua mão sobre a mesa. Você não é dramático. É humano. E eu? Eu vejo você, João. De verdade. Aquele toque mudou tudo. Naquela noite, sob as luzes dos lampiões do bairro alto, eles trocaram o primeiro beijo, tímido, doce, como chuva de verão em Lisboa. Não havia pressa, só a promessa de algo real. Mas o idílio durou pouco. O pai de João, arrependido ou não, começou a rondar o bairro, espalhando boatos para proteger o nome da família. Aquele rapaz é uma praga, dizia nos bares do cais, e os vizinhos, outrora amigáveis, agora cochichavam. Um dia, na clínica, um cliente conservador gritou com João, sai daqui, invertido. Não quero mãos sujas tocando meu cão. Rafael defendeu-o, mas o dano estava feito, João se trancou no banheiro, soluçando, questionando se merecia felicidade. Eu sou a praga, sussurrou para Sol, que lambia suas lágrimas. O clímax veio numa manifestação do orgulho, em junho, quando as ruas de Lisboa se encheram de bandeiras arco-íris e batidas de tambores. João marchava ao lado de Lúcia e Rafael, Sol no colo com uma fita colorida no pescoço, mas o pai surgiu na multidão, rosto vermelho de fúria. Volta para casa, ou te deserdou para sempre, gritou ele, atraindo olhares. João parou, coração martelando. Casa. Você me expulsou por amar. A briga explodiu em público, com Lúcia intervindo e Rafael protegendo João dos empurrões. No caos, Sol escapou, correndo para uma rua lateral, e o pânico uniu todos, pai, filho, amante, tia, numa busca frenética pelas vielas. Encontraram-no perto do Tejo, preso numa rede de pesca abandonada, ganeando de medo. João o libertou, mãos tremendo, e o pai, ofegante, murmurou, desculpa, filho. Eu tenho medo de te perder para o mundo. Aquele momento quebrou o gelo. De volta ao apartamento, sentados em círculo com chá frio, o pai confessou suas próprias lutas, um irmão gay que se suicidara nos anos 80, sob a ditadura, deixando cicatrizes de culpa. Eu via você nele, e o pavor me cegou. Lágrimas fluíram, abraços hesitantes, e pela primeira vez, João viu o homem por trás da armadura. Rafael, ao lado, apertou sua mão, um pilar silencioso. Mas a surpresa final veio dias depois. Um homem elegante bateu à porta, identificando-se como emissário de um produtor de cinema famoso. O cachorrinho que salvaram. É o mascote de uma produção de um filme sobre direitos animais e LGBTQ+, em Portugal. Sol era um ator mirim que fugiu do set durante uma filmagem no Tejo. Seu ato de coragem foi filmado por uma drone, viralizou nas redes. O produtor quer oferecer a você um papel como consultor emocional, e uma bolsa para estudar artes em Lisboa. Sua vida, João, está prestes a mudar. João piscou, atordoado, enquanto Sol abanava o rabo aos pés do estranho. Rafael riu, puxando-o para um abraço. Eu sabia que você era uma estrela. Tia Lúcia gritou de alegria, e até o pai sorriu, orgulhoso. Naquele instante, com o sol poente tingindo o quarto de ouro, João soube, salvar um animal não só curar a Sol, mas reacender a laços, amor e um futuro radiante. Em Lisboa, cidade de fados e revoluções, o amor, em todas as formas, sempre vencia. A bolsa de estudos chegou como um sonho concretizado, mas para João, era um teste de fogo. Aos 18 anos, ingressar na Escola Superior de Artes de Lisboa significava enfrentar salas cheias de olhares curiosos, professores que dissecavam almas em telas e colegas que, como ele, carregavam bagagens invisíveis. O primeiro dia foi um turbilhão. Ele chegou cedo ao campus no Lumiar, com Sol na coleira, agora uma celebridade canina graças ao vídeo viral que acumulara milhões de visualizações no Instagram, com hashtags como Salvador de Corações e Amor Sem Fronteiras. Fica quieto, amigão, sussurrou João, alisando pelo dourado enquanto subia as escadas de pedra. Rafael o acompanhara de carro, um velho Fiat Panda emprestado da tia Lúcia, e plantaram um beijo rápido na bochecha antes de partir para a Faculdade de Veterinária em Alvalade.
Você vai brilhar, amor. Eu te busco às 6. A aula de desenho introdutório era ministrada por uma mulher de cabelos grisalhos e óculos tortos, a professora Inês, que varria a sala com olhos afiados como lápis. Aqui, não há julgamentos, só verdades nuas na página, anunciou ela, distribuindo blocos de papel. João sentou-se no fundo, perto de uma janela com vista para os jardins botânicos, e começou a esboçar o nu artístico projetado na parede, um corpo masculino, linhas fluídas e focando vulnerabilidade. Mas sua mente vagava para Rafael, o contorno dos ombros dele sob a camiseta molhada após um banho no Tejo, o jeito como ria de piadas ruins. O lápis dançava, transformando o modelo em algo pessoal, íntimo demais. Quando Inês circulou, parou atrás dele profundo, João. Mas cuidado, arte expõe feridas. Qual é a sua? Ele corou, gaguejando sobre o cachorro, mas ela sorriu. Mentiras não cabem aqui. Vamos conversar depois. O intervalo trouxe o primeiro confronto. Um grupo de alunos, liderados por um rapaz de dreadlocks chamado Vasco, cercou sua mesa na cantina. Ei, tu és o do vídeo, né? O gay que salvou o cãozinho do filme chique. Vasco ria, mas não era maldade pura, era curiosidade misturada à inveja, o tipo que fermenta em campi artísticos onde egos colidem como tintas no palete. Ouvi que vais ser ator agora. Cuidado para não roubar nossos holofotes. João engoliu em seco, apertando o garfo no prato de bacalhau à brás. Só ajudei um animal. Nada demais. Mas por dentro, o pânico crescia, e se o passado com Miguel se repetisse? E se Lisboa, com sua fachada progressista, revelasse as garras do preconceito disfarçado? Sol, deitado aos seus pés, rosnou baixinho para Vasco, dissipando o grupo com um latido afiado. Bom garoto, murmurou João, dando-lhe um pedaço de pão. Rafael o esperava no portão ao fim do dia, encostado no Fiat com um buquê de flores silvestres colhidas no caminho. Como foi? Perguntou, puxando-o para um abraço que cheirava a mar e loção pós-barba. No carro, João desabafou sobre Inês e Vasco, as inseguranças borbulhando como espumante de bairrada. Sinto que todos me veem como o gay do cachorro, não como artista. Rafael estacionou no mirador isolado em Monsanto, a floresta urbana de Lisboa estendendo-se como um tapete verde ao pôr do sol. Eles veem o que você mostra. Mas eu vejo o homem que me faz querer ser melhor. Ele se inclinou, beijando-o devagar, mãos traçando linhas suaves nas costas de João, não com urgência, mas com a paciência de quem constrói castelos de areia à beira-mar. Naquele momento, sob o do céu de eucaliptos, João sentiu as muralhas ruírem. Eu te amo, sussurrou pela primeira vez, e Rafael respondeu com um sorriso que valia 1000 pôres do sol. Mas o equilíbrio frágil foi abalado quando o pai reapareceu, não com raiva, mas com uma oferta tropega de reconciliação. Ele ligou numa noite chuvosa, voz rouca pelo telefone: João, vem pescar comigo no fim de semana. No cais, como antigamente. Traga o cão. João hesitou, o receptor quente na mão suada. Tia Lúcia, ouvindo ao fundo enquanto tricotava uma bandeira arco-íris, ergueu o polegar. Vai, amor. Cura leva tempo, mas começa com um anzol. No sábado, sob um céu cinzento de nuvens atlânticas, pai e filho se encontraram no molho do Tejo, varas de pescaria nas mãos e sol correndo pela areia úmida. O silêncio inicial era pesado como redes cheias de sardinhas, mas o pai quebrou com histórias antigas, da mãe de João, que cantava fada enquanto limpava peixes, e de como o luto endurecera como conchas na costa. Eu errei, filho. Mas ver aquele vídeo. Você salvando o sol, de pé contra o mundo. Me fez ver o homem que criei. João piscou lágrimas misturadas à garoa. Eu sou gay, pai. Isso não muda. O velho assentiu, olhando o horizonte. E eu sou teu pai. Isso também não muda. A pesca rendeu pouco, uns carapaus miúdos, mas o almoço no boteco do cais foi farto em palavras. O pai perguntou sobre Rafael, tímido, e João contou, curando ao descrever os passeios de mãos dadas no Jardim da Estrela. Ele é bom para ti, grunhiu o pai, cortando o pão. Melhor que aquele Miguel. Foi a primeira aprovação, frágil como um fio de nylon, mas real. Voltando para casa de elétrico lutado, com sol no colo, João sentiu um peso sair dos ombros. Mandou mensagem para Rafael: meu pai aprovou. Mais ou menos. Vamos celebrar. A resposta veio com emojis de coração, pastéis de Belém à meia-noite. A celebração virou uma noite de confissões sob as luzes amareladas da confeitaria centenária. Rafael revelou seu próprio segredo, uma ex-namorada de Faro, anos atrás, que o forçara a fingir heterossexualidade para salvar a família dela de fofocas. Eu me odiava por isso. Até te conhecer, você me fez abraçar quem sou.
João traçou os nós dos dedos dele na mesa de mármore. Nós nos salvamos mutuamente. Mas o destino, caprichoso como o vento de noroeste, preparava uma reviravolta. Na semana seguinte, durante uma visita ao set de filmagem onde Sol fora descoberto, o produtor, um homem de fato cinza e sotaque lisboeta refinado chamado Sr. Almeida, puxou João de lado. O vídeo não foi acidente. Eu o contratei para filmar resgates reais para um documentário. Mas o que você fez? Tocou algo autêntico. Quero que se dirija uma sequência sobre juventude que era e animais, tua história, com Rafael e tua tia. João saiu do Estúdios 11, o ar do terreiro do passo carregado de sal e história. Ligou para Lúcia, tia, isso é loucura. Ela riu pelo telefone. Loucura é viver sem arriscar, miúdo. Aceita. Mas aceitar significava expor mais, entrevistas, câmaras no apartamento, o pai no centro das luzes. E Vasco, na escola, ouviu os rumores e confrontou na aula de escultura, agora é a estrela de Hollywood. Deixa os verdadeiros artistas em paz. A inveja virou sabotagem sutil, argila sumindo das mesas, desenhos de João rasgados no estúdio. Num acesso de raiva, João rebateu num debate em grupo, arte não é competição, é ponte sobre abismos. Se inveja te cega, pula fora. Vasco recuou, mas o veneno ficou, alimentando dúvidas noturnas onde João se perguntava se merecia o spotlight. Rafael o ancorava, com noites de conversas no terraço do prédio, sol entre eles como cupido peludo. Lembra do dia que te conheci? Tu eras um furacão de dor, mas com bondade nos olhos. Isso não mudou. Eles sonhavam juntos, João expondo em galerias, Rafael abrindo uma clínica eco-friendly em Cascais. Mas um conflito maior pairava, o aniversário de 1 ano da morte da mãe, que o pai insistia em comemorar no cemitério da praia, em Almada. Vem, filho. Ela gostaria de ver-te feliz. João foi, com Rafael ao lado, e o encontro familiar virou catarse, flores no túmulo, histórias compartilhadas sob o Cristo Rei, e o pai admitindo, eu te amava errado. Agora, amo direito. Lágrimas limparam velhas feridas, e na volta, de ferro e pelo Tejo, Rafael sussurrou, tua família cresceu. Inclui-me. A surpresa se desdobrou no set, durante as filmagens. Enquanto gravavam uma cena de resgate simbólico, João e Rafael, salvando filhotes de gatos de uma enchente simulada, uma tempestade real desabou, relâmpagos rasgando o céu. Câmaras molharam, atores correram, mas João, instintivamente, protegeu Sol e um gatinho verdadeiro que invadira o set. O caos virou manchete, herói que era em frente à tempestade por amor aos animais. O viral explodiu globalmente, atraindo patrocínios de ONGs internacionais. Mas o verdadeiro golpe veio de Miguel, uma carta anônima, confessando que sabotara o relacionamento por ciúmes, e agora, vendo o sucesso de João, pedia perdão público nas redes. A traição exposta doeu, mas fortaleceu. João postou uma foto com Rafael e Sol, legenda, perdão cura, mas verdade liberta. O sucesso do documentário transformou João de voluntário anônimo em voz equante, mas a fama era uma lâmina de 2 gumes, cortando fundo nas inseguranças que ele pensara cicatrizadas. Invitações choviam, palestras em universidades do Porto, entrevistas na RTP sobre interseccionalidade que era e direitos animais, até um podcast com ativistas de Évora que o chamavam de "um menino que domou Lisboa com um beijo e uma pata ferida". Ele aceitava tudo, impulsionado por uma fome de validação, mas à noite, no apartamento agora lotado de prémios simbólicos, uma taça de vidro gravada, coragem canina, o esgotamento batia. Eu sou só eu, tia, confessava a Lúcia, que agora gerenciava sua agenda com a ferocidade de uma leoa alentejana. E se falharem as palavras? Rafael notava as sombras sob seus olhos, o jeito como João se encolhia em festas de gala no Casino Estoril, onde socialites em smoking se faziam perguntas superficiais, como é ser o novo ícone gay de Portugal. Ele respondia com sorrisos ensaiados, mas dentro, fervia, queria ser visto como artista, não como símbolo. Uma noite, após uma gala exaustiva onde dançaram valsa sob lustres de cristal, Rafael o levou para a praia de Carcavelos ao amanhecer. As ondas lambiam a areia fria, e Sol cavava buracos felizes. Para, João. Tu estás correndo para provar algo que já provaste. Eles se sentaram na duna, ombros colados, e João admitiu, tenho medo de te perder para isso tudo. Tu és veterinário de verdade, curando corpos. Eu finjo curar almas. Rafael virou seu rosto para o nascer do sol. Tu curas a minha todo dia. E eu não vou a lugar nenhum. O conflito familiar ressurgiu de forma inesperada. O pai, inspirado pelo documentário, começou a voluntariar no cais do Sodré, resgatando gatos vadios e contando sua redenção, em rodas de pescadores. Mas o orgulho virava teimosia quando questionado sobre o casamento igualitário, lei recente mas ainda polêmica em círculos tradicionais.
Eu aceito-te, João, mas casamento. Isso é moderno demais. A tensão explodiu num jantar dominical na casa paterna, agora aberta novamente para ele. A mesa gemitava sob travessas de cataplana de marisco e arroz de pato, mas as conversas fluíam como vinho azedo. Tia Lúcia, convidada especial, provocou, moderno. É amor, Manuel. Como o teu pela minha irmã. O pai bufou, garfo no ar. Amor não precisa de papéis. João, farto, largou os talheres. Precisa sim, para mostrar ao mundo que não sou aberração. O silêncio caiu como rede no mar, quebrado só pelo tilintar de sol lambendo pratos no chão. Rafael, sempre o pacificador, mudou o assunto para futebol, Benfica versus Sporting, mas o ar ficou carregado. Dias depois, o golpe veio de onde menos esperava. Vasco, o rival da escola, revelou-se aliado disfarçado. Num workshop de escultura coletiva, onde moldavam argila em formas abstratas de identidades fragmentadas, Vasco se aproximou com uma peça sua, um coração partido remendado com fios de metal, inspirado na história de João. Eu invejava tua coragem, confessou ele, voz baixa entre os rangidos das mesas. Meu irmão é trans, e eu o defendo em silêncio. Sabotar foi covardia. Desculpa. A revelação desarmou João. Eles colaboraram numa instalação conjunta para a exposição de fim de semestre, misturando desenhos de resgates animais com esculturas de laços Quier, tema Pontes Invisíveis. A mostra, no Museu de Arte Contemporânea de Lisboa, atraiu multidões, críticos elogiando a autenticidade visceral, e pela primeira vez, João sentiu a arte como cura coletiva, não só pessoal. Mas o romance com Rafael enfrentava sua própria tormenta. Com agendas colidindo, ele em sets filmando sequências em Sintra, Rafael em estágios noturnos na clínica de emergências, os encontros viravam fragmentos roubados, um café apressado no aeroporto, uma chamada de vídeo às 3 da manhã. Sinto tua falta, admitia Rafael, exausto após uma cirurgia em tartaruga marinha encalhada. Isso nos está separando. João, do hotel em Óbidos onde gravava cenas medievais de amor proibido, respondia com promessas vazias. O clímax irrompeu numa discussão por telefone, vozes e quando em fusos horários imaginários. Tu priorizas a câmara sobre nós, gritou Rafael. E tu, o bisturi sobre o coração. João desligou, lágrimas quentes, e correu para o castelo de Óbidos sob chuva torrencial, imaginando o pior, um fim como o de Miguel, traído pela ambição. A reconciliação veio por intermédio de Sol. O cachorrinho, agora estrela de calendários beneficentes, adoeceu de repente, uma infecção estomacal de comer lixo no set. Rafael operou de emergência, mãos firmes apesar do tremor emocional, e João voou de volta a Lisboa, chegando ao hospital veterinário ao amanhecer. Encontrou Rafael na sala de espera, olhos vermelhos, jaleco manchado. Ele vai ficar bem, murmurou Rafael, e João abraçou ali mesmo, entre cheiros de antisséptico e uivos distantes. Desculpa. Eu te amo mais que qualquer holofote. Eles choraram juntos, e naquela tarde, com Sol recuperando-se numa jaula aquecida, prometeram equilíbrio, datas semanais no jardim zoológico, onde caminhavam entre flamingos e leões, reaprendendo a si mesmos. A surpresa se entrelaçou com o trabalho. O Sr. Almeida revelou que o documentário seria exibido no Festival de Cinema de Veneza, com João como coprodutor. Mas o twist, uma parceria com uma fundação que era espanhola, filmando Cross-Border Stories em Sevilha. Vai com Rafael, sugeriu o produtor. Sua química é ouro. A viagem virou lua de mel disfarçada, Andaluzia de flamenco e tapas, onde dançaram sob luzes de Natal antecipadas, mãos entrelaçadas em plazas antigas. Lá, Rafael propôs, casemo-nos. Não por papéis, mas por nós. João, sob estrelas ibéricas, disse sim, coração transbordando. De volta, o pai surpreendeu, se é para ser moderno, eu pago a festa. No cais, com peixe fresco. A família se unia, mas um último conflito pairava, a mídia sensacionalista, farejando drama, publicou uma exclusiva falsa, ícone gay abandona namorado por fama hollywoodiana. O boato espalhou-se como incêndio no verão português, atraindo trolls online e olhares na rua. João enfrentou numa live no Instagram, com Rafael ao lado e Sol no colo, amor verdadeiro resiste a mentiras. Nós somos prova. Os views explodiram em apoio, virando movimento amor resistente. O noivado trouxe uma onda de euforia, mas também o peso das expectativas. Em Lisboa, casamentos que ainda ecoavam ecos de luta, mesmo pós-legalização. Planejamentos viraram batalhas, a tia Lúcia insistia em drag queens para o entretenimento, o pai em um padre tolerante para a bênção, e Rafael, prático, em votos personalizados com referências a resgates animais. Vamos escrever sobre como nos encontramos na clínica, sugeriu ele numa noite de brainstorming no terraço, com vista para o castelo iluminado.
João riu, lápis na mão, e o sol como padrinho. Mas por baixo da leveza, ansiedade roía, e se o passado voltasse a assombrar? Miguel, redimido ou não, mandou flores anônimas para o apartamento, com bilhete: felicidades. Aprendi contigo. João queimou na lareira, cinzas voando como fantasmas. A escola de artes fervilhava com o burburinho do casamento iminente, e Vasco, agora amigo improvável, ofereceu-se para esculpir o bolo, uma torre de argila com arco-íris entrelaçados. É minha redenção, brincou ele durante uma sessão de modelagem no ateliê, cheirando a terra úmida. Mas o conflito acadêmico veio com a tese final de João, um diptico de pinturas sobre identidade fragmentada, inspirada em seu arco, uma tela de escuridão familiar, outra de luz coletiva. A professora Inês criticou duramente na revisão: é confessional demais, João. Arte que não precisa ser diário, transcenda o eu. As palavras doeram como rejeição paterna antiga, e ele passou noites em claro, pinceladas furiosas misturando azuis do Tejo com vermelhos de raiva. Rafael o resgatou com uma escapada surpresa para os Açores, ilhas de vulcões adormecidos e pastagens verdes onde o mundo parecia pequeno. Alugaram uma casa em São Miguel, com vista para a Lagoa Azul dos Sete Cidades, e lá, sem sinal de telemóvel, reconectaram. Passeios a cavalo por trilhas de hortênsias, mergulhos em piscinas termais quentes como abraços, e conversas nuas de alma. Rafael confessou medos de paternidade: quero filhos, mas isso herdar minha timidez. João, traçando mapas na areia negra de praias vulcânicas, respondeu: seremos o porto seguro que não tivemos. Sol, levado de avião como bagagem especial, perseguia borboletas, símbolo de liberdade. Na volta, renovados, João reescreveu a tese, transformando-a em manifesto universal. Fragmentos se unem em tapeçarias coletivas. O casamento se aproximava como maré alta, marcado para setembro no Mosteiro dos Jerónimos, um marco de glória portuguesa onde vantos do passado sussurravam aprovações. Convidados lutavam, ativistas de Faro, pescadores do pai, artistas da escola. Mas uma semana antes, o caos irrompeu, o pai sofreu um acidente no barco, uma queda que fraturou o braço e o ego, deixando-o hospitalizado em Belém. Não posso mancar para o altar, resmungou ele pelo telefone, voz fraca. João correu ao hospital, encontrando-o numa cama branca, infusões pingando como lágrimas não choradas. Pai, tu és o pai da noiva. Quer dizer, do noivo. Preciso de ti lá. O velho apertou sua mão. Eu vou, filho. Nem que me carreguem. A recuperação virou lição de vulnerabilidade, com Rafael visitando diariamente, trocando curativos e histórias de Setúbal, forjando laços inesperados. Tu és família agora, disse o pai a ele, um elogio rouco que valeu mais que votos. A véspera trouxe a surpresa emocional. Tia Lúcia revelou um baú da mãe de João, guardado por anos, cartas, desenhos infantis dele, e um colar de madrepérola que ela usara no casamento próprio, cancelado por preconceitos da época. Ela diria: caso com o coração aberto, amor. Lágrimas fluíram enquanto João e Rafael liam as cartas à luz de velas, sol encolhido entre eles. Isto é bênção dela, sussurrou Rafael. O dia do casamento amanheceu perfeito, céu de safira sobre Belém, sinos do mosteiro tocando como hinos de vitória. João, em fraque branco com gravata arco-íris sutil, esperava no claustro, coração batendo como tambores de procissão. Rafael entrou pelo portal, olhos verdes brilhando, sol à frente com a almofada de anéis na boca. Votos ecoaram nas abóbadas góticas: tu me salvaste na clínica, mas eu me salvo em ti todo dia. Beijos selaram, aplausos ribombaram, e o banquete no cais, mariscos frescos, fado ao vivo, celebrou não só união, mas renascimento. Mas o pós-casamento não foi conto de fadas sem sombras. A lua de mel em Madeira, ilhas de lauricilvas ancestrais, virou refúgio de um escândalo midiático. Um tabloide conservador publicou casamento gay de estrela, espetáculo ou circo, com fotos roubadas e insinuações sobre influências estrangeiras. João, relaxando em levadas escondidas, sentiu a baile subir. Porque não nos deixam em paz? Rafael, mergulhando em piscinas naturais, emergiu com águas correndo, porque mudamos o jogo. Mas não vamos jogar pelas regras deles. Eles responderam com um post conjunto, foto de mãos dadas em frente ao Cabo Girão, legenda: nosso amor é português, resiliente, colorido, eterno. O backlash virou bumerangue, com apoio de celebridades como o cantor de fado Marisa, que dedicou uma canção a eles num concerto no Coliseu. De volta à rotina, o documentário premiado em Veneza abriu portas. João lecionou workshops em Coimbra sobre arte terapêutica para jovens LGBTQ+, Rafael expandiu a clínica com um programa de adoção care-friendly. Mas um conflito interno surgiu. João recebeu oferta de residência artística em Berlim, um ano de imersão em cenas underground. Vai, encorajou Rafael. Cresce. Eu te sigo no coração. A separação temporária testou laços,
chamadas noturnas cheias de saudades, pacotes de pastéis de nata enviados por correio, e visitas surpresa onde se amavam em hotéis berlinenses frios. Sol, deixado com Lúcia, enviava atualizações em fotos cômicas. A surpresa final se desvelou numa carta do Sr. Almeida. O documentário inspirara uma lei proposta no Parlamento, ampliando proteções para famílias Kier e abrigos animais. Tua jornada, João, transforma nações. Ele chorou lento para Rafael, no mirador onde se beijaram pela primeira vez. De um cachorrinho ferido a isso. Milagre. Rafael sorriu, não milagre. Tu. Em Lisboa, sob 7 colinas eternas, seu amor florescera, provando que salvação começa num ato de bondade e termina em legados de luz. Anos se passaram como páginas viradas em um livro antigo de poesia portuguesa, e João, agora com 25, olhava para trás com uma mistura de gratidão e assombro. A residência em Berlim fora um vórtice de neon e introspeção, onde ele pintara murais em clubes que era e colaborara com artistas trans da antiga Alemanha Oriental, mas o coração sempre puxava de volta para o Tejo. Retornara casado em alma, se não em papel, o ritual no mosteiro fora simbólico, mas bastava para eles, e com Rafael, construíram uma vida entre Lisboa e casinhas de férias em Ericeira, onde ondas surfavam ao som de gaivotas. Sol, agora um Golden Retriever grisalho de 8 anos, ainda era o centro, dormindo aos pés da cama e ladrando para sombras imaginárias. A carreira de João explodira em direções inesperadas, o diptico da escola virara exposição itinerante, de Porto a Madrid, com catálogos em 3 línguas e críticas no público chamando de poeta visual da resiliência Luso-Kier. Ele lecionava na mesma escola de artes, guiando alunos como o jovem Vasco outrora fora, talentoso mas atormentado, e fundaram um ateliê gratuito no bairro Alto para jovens marginalizados, onde desenhos de animais feridos se misturavam a autorretratos de comingaus dolorosos. A arte não cura sozinha, dizia ele nas aulas, mas ilumina caminhos. Rafael, doutorado em veterinária ecológica, liderava uma clínica em Cascais focada em reabilitação de fauna marinha, resgatando golfinhos encalhados e tartarugas plásticas engolidas, com João como consultor emocional para voluntários Kier. Mas a calmaria pós-fama escondia correntes subterrâneas. O pai, agora avô honorário de Sol e de um afilhado adotivo de Lúcia, lutava com a velhice, artrite nas mãos que outrora arremessavam redes, e uma solidão que o levava a bares do cais com frequência demais. Eu te dei o Manuelzinho de volta, brincava ele nos jantares semanais, mas os olhos traíam arrependimentos não ditos. Numa visita, ele confessou: quero ver-te com filhos, João. Antes de ir. A conversa, sob a luz amarelada da cozinha, acertou como um arpão. João, que sonhara com família mas temera herdar preconceitos, olhou para Rafael do outro lado da mesa. Talvez seja a hora. Rafael assentiu, mão sob a mesa apertando a dele, com a adoção, como Lúcia fez. Um ciclo de salvação. A decisão desencadeou uma odisseia burocrática, portuguesa em sua lentidão poética, papéis em duplicata, entrevistas com assistentes sociais que sondavam estabilidade emocional, com olhares enviesados. Vocês são estáveis como casal? Perguntou uma, e João, contente fúria, respondeu, mais que muitos héteros que vejo. Rafael o acalmava depois, com caminhadas no Parque Eduardo VII, onde tulipas holandesas florescem em canteiros improváveis. Mas o conflito maior veio de dentro, memórias de sua própria infância fragmentada, o beijo com Miguel como gatilho de abandono, faziam-no questionar paternidade. E se eu falhar como pai, desabafou numa terapia de casal, recomendada por Inês. A terapeuta, uma lésbica de Coimbra com sotaque cantado, guiou-os, paternidade que era reescrever histórias. Vocês já o fazem. Enquanto isso, o trabalho de Rafael enfrentava crise, uma maré negra de óleo de um navio espanhol poluiu a costa de Sintra, matando aves e peixes em massa. Ele mergulhava dias a fio, limpando penas enegrecidas, exausto e cheirando a querosene. Isto é o mundo quebrando, dizia ele à noite, corpo dolorido no banho. João massageava, mãos aprendendo anatomia canina em pele humana, e pintava posters de campanha para a ONG, alertando sobre plásticos nos oceanos. A mídia reviveu sua história, casal que era contra o apocalipse azul, mas o stress rachou a armadura, uma briga boba sobre horários virou avalanche, tu salvas o mar, mas quem salva nós, gritou João. Rafael saiu porta afora, para a praia sob lua cheia, e só voltou ao amanhecer, com conchas na mão. Desculpa. O mar me chama, mas tu és minha âncora. A reconciliação os levou a uma peregrinação, viagem de comboio pelo Douro, vinhedos em socalcos como escadas para o céu, onde provaram vinhos e sonharam nomes para o futuro filho, rio, por fluidez, luz, por esperança. Lá, sob parreiras antigas, Rafael revelou uma surpresa, um ultrassom falso. Não, uma carta de aprovação preliminar para a adoção de um menino de 5 anos, órfão de um incêndio no Algarve, cujos desenhos toscos de barcos lembravam os de João criança.
Encontrei-o num abrigo durante um resgate de animais. Ele te desenhou sem te conhecer. Lágrimas regaram a terra fértil, e na volta, eles prepararam o quarto, paredes pintadas de azul tejo, prateleiras de livros de Cesário Verde e contos de princesas gays. O nascimento da família veio com seu próprio drama. O processo final envolveu o tribunal em Faro, onde o juiz, um homem de bigode grisalho, questionou a capacidade de dois homens em criar um rapaz. Lúcia testemunhou furiosa: eles criaram um movimento. O pai, de muletas, acrescentou: eu errei como pai hétero. Eles acertam como pais de coração. A aprovação veio por estreita margem, e Mateus, o menino de olhos castanhos como sol, chegou numa tarde de outono, mala pequena e sorriso tímido. A adaptação foi caótica, noites de pesadelos onde ele chorava por mamã, birras por brinquedos quebrados, mas João lia histórias de animais heróicos, Rafael ensinava a nadar na piscina de Cascais. Tu és nosso mar, diziam eles, e devagar, Mateus floresceu, desenhando famílias com 2 papás e um cão dourado. Mas o clímax pessoal veio com a doença de Sol. Aos 10 anos, o fiel companheiro fraquejou, patas tremendo em caminhadas curtas, olhos nublados por catarata. O veterinário, Rafael em pessoa, diagnosticou câncer, lento mas inexorável. Tempo limitado, disse ele, voz profissional rachando. João desabou no consultório, Mateus no colo perguntando por que o Sol está triste. Os meses seguintes foram de despedida doce amarga, piqueniques no Monsanto, banhos no Tejo rasos, e uma última viagem a Setúbal, terra de Rafael, onde Sol correu em dunas pela última vez. Quando veio o fim, numa cama macia em casa, com a família ao redor, Sol partiu lambendo a mão de João, como no dia do resgate. Obrigado, amigão, sussurrou ele, entrando sob uma oliveira no quintal, com placa, Sol, o que nos uniu. A perda abalou, mas fortaleceu, Mateus desenhou um arco-íris sobre a lápide, e o casal fundou uma bolsa em nome de Sol para abrigos de animais que er. A surpresa transformadora veio no aniversário de 10 anos de Mateus, uma carta do abrigo revelando que o menino era descendente distante de um ativista LGBTQ+, dos anos 70, cuja história inspirara o pai de João a mudar. Ciclos fecham, leu João em voz alta, emocionado. Em Lisboa, onde tudo começara com um tropeço numa rua íngreme, a vida se tecera em tapeçaria de amores resilientes. Com Mateus florescendo em adolescente, agora 12, com dreadlocks como Vasco e paixão por surf como Rafael, a casa em Cascais virara ninho de risos e caos organizado, pranchas na garagem, telas de pintura no sótão, e jantares onde o pai contava lendas de sereias do Tejo. João, aos 30, equilibrava palestras internacionais com paternidade, voando para festivais em Toronto onde seu documentário, Salvação Dourada, ganhara prémios, mas sempre voltando com souvenirs para o menino, pedras de jade do Canadá, desenhos de Mooses. Papá João, conta a história do Sol de novo, pedia Mateus nas noites de insomnia, e João narrava, voz de sendo magia, o cachorrinho ferido, o beijo na clínica, o amor que curou feridas. Rafael, chefe de departamento na Universidade de Aveiro, pesquisava impactos climáticos em ecossistemas marinhos, publicando papers que citavam resiliência que era como modelo para a adaptação ambiental. Seus fins de semana eram sagrados, família na praia da Adraga, onde Mateus cavalgava ondas e João esboçava retratos na areia. Mas uma sombra nova pairava, o envelhecimento do pai, agora setentão, diagnosticado com Alzheimer precoce, lapsos de memória que confundiam nomes e rostos. Quem é este rapaz bonito? Perguntava ele a Rafael, esquecendo o genro. João visitava semanalmente no lar em Almada, levando fotos antigas para ancorar o passado. Sou teu filho, pai. O que salvou o Sol. Momentos de clareza vinham como dádivas. Eu te amo, miúdo. Sempre amei, mas o declínio doía como perda lenta. O conflito geracional explodiu quando Mateus, aos 13, veio com uma confissão trêmula. Papás, eu acho que gosto de um rapaz da escola. E se me julgarem como te julgaram? João e Rafael trocaram olhares, corações apertados pela repetição histórica. Sentaram no quarto dele, paredes cobertas de posteres de surfistas que er, e compartilharam histórias cruas, o beijo de João com Miguel, a expulsão, o resgate que mudou tudo. Julgamentos vêm, mas amor teu é escudo, disse Rafael. Mateus chorou, aliviado, e eles o levaram a um grupo de apoio em Lisboa, onde jovens como ele teciam redes de solidariedade. A jornada de Mateus virou capítulo novo, um namorado tímido chamado Tiago, beijos roubados no recreio, e João pintando um mural familiar, herança de coragem. A carreira de João atingiu o ápice com uma retrospectiva no MAD, Museu de Arte Moderna à Beira Tejo, onde suas obras, de esboços iniciais de Sol a instalações interativas sobre a adoção que er, atraíam filas de visitantes. A abertura foi gala, Lúcia em vestido drag reluzente, o pai em cadeira de rodas mas lúcido o suficiente para discursar. Meu filho me ensinou a pescar corações, não peixes. Mas no meio da multidão, uma figura do passado, Miguel,
agora ativista em Coimbra, casado com um homem e pai de gêmeos. Eu errei feio, disse ele num canto quieto, copo de vinho na mão. Te ver assim inspira. João perdoou, não por esquecimento, mas por crescimento. Um abraço breve selou pazes antigas. Rafael enfrentava sua tormenta profissional, um projeto de Recife artificial em Sagres ameaçado por cortes orçamentários de um governo conservador. Eles priorizam autoestradas sobre oceanos, resmungava ele, papers rejeitados na mesa da cozinha. João incentivou uma campanha crowdfunding, usando sua fama, vídeos virais de Mateus mergulhando com tubarões-baleia, narrados por fado moderno. A meta foi batida em dias, salvando o projeto e provando que amor coletivo move montanhas, ou recifes. A grande surpresa final desabrochou no 10º aniversário do Resgate de Sol. Uma fundação internacional, inspirada no documentário, homenageou João com uma estátua no Mirador de Santa Catarina, um menino abraçando um cachorro, placa, em memória de atos que mudam vidas. A cerimônia, sob sol de meio-dia, reuniu todos, família, amigos, até ex-alunos de Mateus. O pai, lúcido num raro clarão, apertou a mão de João. Tu salvaste mais que um animal, filho. Salvaste a mim. Rafael, ao lado, sussurrou, e a nós. Mateus, agora alto e confiante, ergueu o microfone. Sol nos ensinou, amor não julga patas feridas. Enquanto o sol se punha, tingindo o tejo de ouro, João sentiu o ciclo completo, de abismo a ápice, de rejeição a redenção. Em Lisboa, cidade de saudades e surpresas, sua vida transformara-se não por destino, mas por escolhas corajosas, salvar um animal, amar sem medo, construir pontes sobre preconceitos. E ali, com mãos dadas, ele soube, a verdadeira surpresa era o agora, um eterno nascer do sol.